Gente que faz a diferença. Nós estivemos durante todo o mês de julho meditando sobre esse tema. As pessoas e os princípios que Deus usa na nossa vida, de maneira que nós venhamos fazer a diferença aonde nós estamos inseridos. E nossa primeira oportunidade, lá no primeiro domingo desse mês, nós vimos sobre a vida de um tal Jabezão, onde a sua história está relatada no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 8. E através da vida de Jabezão, nós aprendemos que gente que faz a diferença é gente que faz o que faz não por certeza de sucesso, mas porque é certo fazer. Numa segunda oportunidade, nós meditamos sobre a vida de um homem chamado Eleazar. E através de Eleazar, Deus ministrou a nossa vida, nos ensinando que gente que faz a diferença é gente que não para quando começa a doer. Ainda nessa mesma oportunidade, nós fomos ministrados por Deus através da vida dos 3 valentes de Davi, homens que arriscaram a sua vida para buscar a água ao seu rei, e nós aprendemos que através da vida desses 3 homens, gente que faz a diferença é gente que não é movida por motivação, não é movida por obrigação, mas gente que faz a diferença é gente que é movida por paixão. Por paixão. E no terceiro domingo desse mês, o Senhor ministrou a nossa vida através de um homem bastante conhecido, que é filho do rei Davi, o rei Salomão. E a gente aprendeu que gente que faz a diferença no mundo é gente que se apresenta para ser solução e não problema. É gente que se apresenta para ser sempre solução em meio aos problemas. E hoje eu gostaria de ler com você um texto que é parte do Sermão da Montanha, ministrado por Jesus. Melhor do que Jesus não existe. Então nós vamos aprender como fazer a diferença nesse mundo através do ensinamento de Jesus que está em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 41 e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Mateus, capítulo 5, versículo de número 41, que diz assim: Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Porque até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse instante. Acabamos de ler uma porção da sua palavra e nós pedimos, fala conosco através dela. Abrimos o nosso coração e pedimos, ministra o teu querer, a sua vontade em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos passando por um tempo difícil, mas eu gostaria de que você tentasse fazer um exercício comigo. Eu queria transportar você agora do ano de 2020, e eu sei que é difícil, mas tente se imaginar vivendo em 1914. Como ir para 1914? Lembre-se que no dia 28 de julho de 1914, há um estopim na Europa que causa a chamada Grande Guerra, ou até a Guerra das Guerras. No dia 28 de julho de 1914, a Europa e o mundo para lutar a Primeira Guerra Mundial. Os próximos 4 anos, o mundo para
toda a economia, toda a política, toda a força humana é destinada para um embate, para um combate. Essa guerra dura de 1914 e vai até novembro, dia 11 de novembro de 1918. E após esses 4 anos de batalha, ela deixa um campo cheio de corpos. Foram mais de 9 milhões de combatentes mortos na Primeira Grande Guerra. Aí houveram pouco mais de 2 décadas de paz. A Europa estava destruída, a economia mundial estava falida, as pessoas que sobreviveram, que lutaram e sobreviveram à guerra, estão mutiladas, estão cansadas, estão sem perspectivas. O mundo tenta nos próximos 21 anos a se reerguer. E no final desses 21 anos, em 1939, começa a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Pense que quem nasceu em 1910 passa os primeiros anos da sua infância sem saber o que é jogar futebol, sem saber o que é brincar com um carrinho, empinar uma pipa, porque o mundo está em guerra. Ele sobrevive a essa guerra, e 21 anos depois, ele já é um jovem formado, talvez pensando em se casar, e quando talvez ele realiza o sonho da vida de se casar, o mundo para novamente lutar uma nova guerra, com proporções muito maiores, porque foi a primeira guerra que foram utilizadas bombas atômicas, foram utilizada munição nuclear. Isso arrasa com todo mundo. Esse conflito de nível global foi de 39 a 1945, 6 anos de um embate ferrenho, e foi o conflito mais letal de toda a história da humanidade, deixando um resultado de mais de 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos, sem contabilizar os feridos, mutilados, sem contabilizar aqueles que morreram de traumas pós-guerra, sem contar aqueles que morreram porque todas as suas economias foram falidas, as suas perspectivas foram por água abaixo, morreram de doenças emocionais. Ao todo, calculam-se que a Segunda Guerra Mundial tenha deixado cerca de 70 milhões de mortos. Pense o que é viver nesse contexto. Não acaba por aí, porque a guerra acaba e começa a Guerra Fria, que vai até idos dos anos 80 em diante. O que é viver nesse contexto? Mas o que chama mais atenção é que bem após essas 2 grandes guerras, houve uma preocupação, não de um político, não de um partido, não de um presidente, mas houve uma preocupação do povo com a vida humana. Os países estavam destruídos, havia a opção de se queixar ou de tentar reerguer. É aí que surge uma onda de envolvimento e engajamento social nunca visto no tempo moderno. Dos anos 40 até os anos 80, o mundo parou para se preocupar com a vida humana. Ali nascem os ideais que hoje norteiam os ministérios, ali nascem os ideais de direitos humanos, ali nasce a ONU, ali nasce a Unesco, ali nascem grandes instituições que têm como prioridade valorizar a vida, auxiliar as pessoas no processo de desigualdade e reconstrução social. É ali que surge o envolvimento e engajamento de pessoas com causas sociais. As pessoas não estão assim tão preocupadas em arrebanhar riquezas, em correr atrás do seu prejuízo, mas estão olhando para o outro. Não se olha apenas para frente, olha-se para os lados. É ali que surgem as instituições que se preocupam também com causas ambientais, como Greenpeace e dentre outros. Pessoas que dão a sua vida para tentar melhorar a vida do outro. Os anos 80 fecham com essa sensação. Pessoas estão envolvidas com pessoas. Mas aí vem a chamada pós-modernidade. Os anos 2000 vêm inaugurar uma nova forma de viver. Os anos 2000
é marcado, essa década, os primeiros 10 anos dos anos 2000, é marcado por um não envolvimento em causas sociais. Os anos 2000 vêm aumentar a desigualdade social, a violência, os crimes domésticos contra a mulher, contra os homossexuais, contra as crianças. Os anos 2000 são marcados por um não envolvimento com a vida humana, porque afinal de contas as pessoas estão preocupadas muito em se alavancar, em crescer, em se motivar, em produzir, em gerar riquezas, em bombar, em atingir um alcance maior sobre os bens de consumo. E a desigualdade, a fome, a miséria cresce, enquanto poucos passam a ter muito, muitos passam a ter quase nada. E o reflexo disso é que o nosso país volta no mapa da fome. Nós chegamos em pleno 2020, pessoas voltaram a morrer em nosso país por causa de fome, enquanto milhares de toneladas de alimentos são desperdiçados e jogados no lixo. Pastor, por que o senhor está falando sobre tudo isso? Porque o texto que nós lemos é parte do mais belo sermão e o único sermão registrado na Bíblia pelo próprio Jesus. Ele está ensinando uma grande multidão. Ele alimenta essa multidão. Ele fala sobre o reino dos céus, mas há um momento em que ele despede a multidão e ele decide ter um tete-a-tete com os seus discípulos. E aí ele começa o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ele se assenta ao pé do monte, chama os seus discípulos, a multidão está indo. E enquanto a multidão está indo, Jesus começa a dizer aos seus discípulos: bem-aventurados são aqueles que morrerem por minha causa. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Felizes são aqueles que são os miseráveis. Bem-aventurados são aqueles que sentirem fome e sede de justiça. E talvez você se pergunte, será que Jesus ficou com muito tempo na cabeça no sol e ele começou a ficar louco? Como que pode ser feliz o pobre, o miserável, o que tem fome, o que tem sede? Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo para eles: vocês sabem quem são os miseráveis? Ele aponta para a multidão e diz: ali estão os miseráveis. Ali estão aqueles que têm fome e sede de justiça, porque essa multidão é que está sob o jugo de Roma. Porque naquela época o Império Romano já tinha se tornado o mais forte da época. E o Império Romano, aonde entrava, ele devastava. Era um império violento, sangrento, cruel. Ele invadia as casas, estuprava as mulheres, matavam os idosos, matavam as crianças, pegavam os homens mais fortes, levavam para trabalhar. Na onde? Nos porões, nas cavernas, nas galés. Os que sobravam, Roma dizia: vocês podem ficar aí. Pode ficar aí. Pode até adorar o seu Deus. Pode fazer o seu culto. Pode plantar suas coisas. Mas a partir de agora vocês vão pagar altos impostos a Roma. As suas casas estão destruídas. As mulheres foram violentadas. Os maridos foram mortos. Os filhos foram separados dos seus pais. São os pobres de espírito. São os que têm fome e sede de justiça, porque não encontram em Roma a justiça. Pelo contrário, encontram sob o domínio deste império a maldade, a crueldade, a corrupção. Por isso eles têm fome e sede de justiça. E Jesus diz: bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz que o reino dele não é o reino de Roma. Ele não está interessado em assentar-se no trono romano, mas ele está interessado em alimentar aqueles que têm fome e sede da justiça e que não recebem essa justiça pelo império vigente. Como que eles receberão a justiça? Debaixo de um domínio cruel. Aí a conversa de Jesus é com os discípulos. Ele diz: vocês são sal, vocês são a luz.
Ninguém pega uma luz e coloca debaixo da cama. Pega a luz e coloca sobre em cima do alqueire, um lugar onde se ilumina todos, e essa luz chegue aos pobres de espírito. Será que você entende que essa palavra é para mim e para você? A solução desse mundo não vai estar na figura de um homem, de um mito, de uma figura. Não vai estar num partido. A solução desse mundo não é uma vacina desenvolvida. A solução para esse mundo é quando os discípulos de Jesus se tornarem sal e luz. Porque é através dos discípulos de Jesus que o reino do céu alcançará os pobres e miseráveis de espírito. Jesus vem inaugurar uma nova forma de vida que está no Império Romano, mas não pertencendo ao Império Romano, pertencendo ao reino de Deus. E do reino de Deus se alcança os marginalizados pelo mundo. Capítulo 5 eu estou falando. Jesus vai dizer: quem são os meus discípulos? Os meus discípulos são esses, que se dispõem a ser sal e a ser luz, que fazem o que fazem, suas obrigações éticas, morais, políticas, sociais. Jesus mostra que o reino dele é muito diferente do que o reino de Roma, cruel, violento. Jesus coloca um padrão, o padrão para os seus discípulos amarem e servirem as pessoas. Um padrão. Pergunta que fica para mim e para você é: se nós somos discípulos de Jesus, qual é o padrão? Qual é o modelo para se amar, para servir e para viver no reino e alcançar aqueles que estão fora do reino? A resposta de Jesus é: façam além daquilo que espera de você. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Veja que o texto diz: se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Jesus falando não à multidão, mas falando aos seus discípulos, ele diz: há uma forma de viver, há uma maneira de viver, um modelo, um padrão. E aqui Jesus ensina que para sermos relevantes, para brilharmos a luz no mundo, para fazermos a diferença, nós precisamos entender que somos nós, os filhos do reino, somos nós, os discípulos de Jesus, que devemos servir além daquilo que nos pedem, fazer além do que esperam de nós. Mas a gente vive numa sociedade que nem o que se pede é feito. Tem uma expressão que eu uso na escola quando os alunos fazem um trabalho mal feito, eu disse: ficou porca e relaxadamente. A gente muitas vezes é adepto dessa cultura, da vida porca e relaxada. A gente empurra, esperando que alguma coisa aconteça, para nos motivar a fazer algo a mais. Não é essa a cultura do reino de Deus. Gente que faz a diferença é gente que serve além daquilo que se espera. De que forma isso se aplica na nossa vida? De uma maneira muito simples: sempre fazer mais do que nos foi requisitado. De maneira prática, como que nós podemos aplicar a cultura do reino em nossas vidas? Se seu chefe pede para você fazer alguma coisa, faça além do que ele pediu. Se a sua professora pediu para você fazer alguma coisa, faça algo a mais do que ela pediu. Se a sua mãe, se o seu marido, se o seu esposo, se o seu filho pediu para você fazer alguma coisa, faça mais do que você pediu. Se o seu irmão, se o seu cunhado, se o seu companheiro de igreja, se alguém solicitou de você algo e você pode, faça mais do que aquilo que lhe foi requisitado. Porque essa é a cultura da 2ª milha. Se alguém pedir para você caminhar com ele Jesus está dizendo: você já está atrasado em ter caminhado com ele a 2ª. É nós fazermos pelos outros mais do que foi nos requisitados a fazer. A cultura do reino é: nós estamos aqui
para servir e não para ser servido. Mas como servir? Jesus explica. O serviço no reino de Deus e o serviço dos filhos do reino deve ser um serviço intenso. Intenso. Se não bastasse Jesus ensinar como servir, ele tinha que também falar a quem nós devemos servir. E essa resposta Jesus dá usando 3 figuras. A figura do publicano, a figura do gentil e a figura do cristão. A primeira figura está no versículo 46, eu gostaria de ler junto com você. Mateus capítulo 5, versículo 46. Diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isto. Quem era o publicano? O publicano era um judeu, ou seja, ele era ou de origem hebraica, étnica, judaica, ou ele era convertido ao cristianismo, e ele, quando o Império Romano vem e domina a região que hoje nós chamamos de Palestina, e instaura ali o símbolo romano e passa a pertencer a Roma, Roma contrata os publicanos. E o publicano, ele era um próprio judeu que pagava para Roma para ter o direito de cobrar imposto do seu povo. Só que não tinha tabela. Roma já pedia uma carga tributária muito alta, um imposto altíssimo. O publicano ia lá e pedia o dobro, porque ninguém fiscalizava o publicano. Não é à toa que os publicanos eram um povo muito rico. Mas eles eram tidos pelo seu próprio povo como sendo um traidor. E aí Jesus aqui no versículo 46 diz: se vocês amarem aqueles apenas que te amam, vocês não fazem nada mais. Porque até os publicanos fazem isso. Por quê? Porque a mentalidade do publicano é servir e amar em troca de algo. A mentalidade de amor e de serviço do publicano é: o que eu recebo em troca? Eu amo e eu sirvo, e eu posso fazer isso até que uma certa intensidade, mas eu faço isso apenas às pessoas que eu tenho interesse naquilo que elas podem me devolver, me dar. Jesus está dizendo: olha, os cobradores de impostos amam, só que eles amam quem ama a eles. É uma mentalidade de troca. O que eu tenho para fazer para você que posso receber, obter algum lucro em servir, em amar você? Ouça a palavra de Deus para o seu coração. Faça um autoexame. Você só ama quem é do seu interesse? Vamos ver se nós somos aqueles que são do reino ou vivemos muito mais parecidos com aqueles que são da multidão. Você só serve quem é do seu interesse? Você seleciona as pessoas em que você vai amar e servir com base naquilo que elas podem te dar, te oferecer, gerar um crédito? Porque se você faz isso, você está amando e servindo nesse mundo com a mentalidade publicana. Essa mentalidade de troca, de negócio. O amor está sendo usado como uma moeda para negociar algum benefício. E aí não adianta amar e nem servir. Em troca, não fazemos nada mais do que os publicanos da época faziam. E aí o versículo 47. A quem devemos servir? Essa é a resposta que Jesus está dando. A quem? Versículo 47. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Porque até os pagãos, os gentios, fazem isso. A segunda mentalidade é a mentalidade do pagão, do gentil. E a mentalidade do gentil é: eu amo e eu sirvo, mas eu amo e sirvo apenas a minha panelinha, aqueles que pertencem ao meu grupo. E a mentalidade do gentil é: eu sirvo e eu amo essa pessoa que concorda com aquilo que eu penso, que pertence à minha panelinha, ao meu grupo. É servir só quem é da minha família, é amar somente quem é da minha denominação, do meu círculo de relacionamento, é amar somente quem faz parte do meu grupinho, que concorda com aquilo que eu concordo.
Se alguém pensa diferente ou age diferente, ou tem uma maneira diferente de interpretar as coisas do que eu, já não serve. Deixa com o outro que o outro se acerta com ela. Comigo, não. Esse tipo de mentalidade rola assim. Quando a pessoa discorda de mim, ou é de um outro grupo, automaticamente no meu radar de serviço, ela já é excluída. Ela está fora do meu raio de serviço. Como é na sua vida? Você deposita esforço, você serve, você ama apenas quem pertence ao seu grupinho? A maneira com que nós respondemos e vivemos a essa pergunta revela quem nós somos. Jesus disse: se vocês saúdam apenas os seus irmãos, vocês não estão fazendo absolutamente nada demais. Muitas vezes nós servimos até com certa intensidade, mas apenas as pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento. Jesus está dizendo, essa aqui é a mentalidade do gentio, aqueles que amam apenas aqueles que são do seu grupo. E aí o versículo 44, vamos voltar um pouquinho antes, Jesus fala sobre uma terceira mentalidade, respondendo a pergunta sobre a quem devemos servir. Se quem faz diferença nesse mundo é gente que serve e que ama o outro, a quem? Quem é esse outro? Versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus fala sobre a mentalidade do cristão. O cristão que é imitador de Jesus, que é discípulo de Jesus. Qual é a mentalidade no serviço cristão? O cristão não é aquele que ama e que serve esperando algum benefício ou algo em troca. O cristão não é aquele que serve e que ama apenas as pessoas do seu grupo, da sua denominação, da sua família, da sua rede de relacionamento, do seu grupo. Não. O combustível do serviço cristão, o petróleo que é injetado em nossas veias, que nos faz fazer o que fazemos. O combustível do amor e do serviço cristão não é o que o outro faz ou quem é o outro. O combustível do serviço e do amor cristão é o nosso Pai que nos amou primeiro. Ele é a força motriz do nosso amor, do nosso serviço. Fazemos o que fazemos, não escolhendo a quem fazer, ou o que receberemos em fazer. Fazemos o que fazemos por causa daquele que fez por nós primeiro. É por causa de Jesus, como nós cantamos aqui, porque dele, para ele são todas as coisas. Ele é a causa, ele é o motivo, ele é a razão. Por causa dele. Por que abrir a porta da minha casa para receber gente cheia de problema? Por causa dele. Porque eu não sei nem se eu consigo resolver o problema dessas pessoas, mas é por causa dele. Essa é a cultura do reino de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é que quando nós repetimos com todos aquilo que Deus fez por nós primeiro, nós estamos nos tornando mais do que filhos. Nós estamos nos tornando filhos maduros de Deus. E eu gostaria de ler com você um segundo texto, que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, a seguir, acompanhe na tela, que diz assim, Romanos 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, preste atenção, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Paulo usa algumas vezes a palavra filho nesse texto. Só que para falar sobre filho, ele usa dois termos que na cultura grega significam coisas diferentes. Quando pela primeira vez Paulo diz, lá no versículo de número 14, pois vocês não receberam um espírito que os escravive para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, pelo qual aclamamos Abba, Pai. A palavra filho aqui é teknon, que significa filhinho, criança, alguém que não sabe ao certo pronunciar o nome do seu pai. Eu leio esse texto imaginando o Theo me chamando. O Theo há 2 semanas aprendeu a falar papá, papá, 1 ano e 4 meses. É isso. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós nos tornamos os filhinhos, a criancinha de Deus, aquele que olha para o seu pai num ato de total dependência e diz, papa, aba, pá. Mas o último versículo diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quando ele diz que os filhos de Deus sejam revelados, ele não usa mais a palavra teknon, mas ele usa a palavra ruios. Ruios não é criança, não é filhinho. Ruios significa filho maduro, alguém que cresceu, alguém que amadureceu. Ele diz que a natureza criada aguarda com que não os teknons, os filhinhos, as crianças de Deus, mas que os filhos maduros de Deus se manifestem nesse mundo querido. Eu e você fomos chamados para maturidade espiritual. Não dá para ficar sofrendo pelas mesmas picuinhas, pelas mesmos milindres, não dá para ficar fazendo tempestade num copo d'água. A gente precisa crescer, amadurecer, se tornar mais do que filhinho, se tornar filho maduro de Deus. Maduro, que se revela e que traz a luz do Pai. Porque só quando nós nos tornarmos ruios de Deus, filhos maduros de Deus, nós conseguiremos fazer a diferença nesse mundo. Preste atenção. Uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela recebe muito amor dos seus pais em todo o seu curto período de vida. Ela é bombardeada por um amor, atenção, tudo é para o filho. Tudo é para o filho. Mesmo sendo alvo incessante, de forma intensa, do amor dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, da babá, enfim, de quem está cuidando daquela criança, mesmo sendo receptáculo de amor, uma criança de 4, 5 anos, ela não consegue repetir o amor que os seus pais estendem a ela. Ela não consegue transportar esse amor recebido a outro. Não, ela não faz isso de forma consciente. Ou seja, os pais servem os filhos, amam os filhos, mas eles não conseguem servir os outros. Por quê? Porque os filhos ainda não conseguem repetir o que o pai fez para eles. Você já entendeu onde eu quero chegar? Sabe qual que é o sinal de maturidade espiritual na minha vida e na sua? Isso não tem nada a ver com quantos versículos você decorou, com quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada. Isso não é sinal de maturidade. Os anos que você está na igreja, isso não é sinal de maturidade. Sabe qual é o sinal de maturidade espiritual? Quando, além de você e eu recebermos perdão de Deus, de recebermos o serviço de Deus,
além de sermos alcançados pela graça e pelo amor de Deus, além de desfrutar de tudo isso que Deus derrama sobre a nossa vida, nós temos maturidade espiritual quando você e eu passamos a entender e a estender, a levar, a repetir, a refletir todo esse amor, essa bondade, essa graça que recebemos de Deus. Transmitimos isso a outros. Recebemos amor do Pai e transportamos esse amor a outro. Recebemos serviço de Deus e levamos esse serviço a outro. Esse é um sinal de maturidade espiritual. Você entende o que o Pai faz, que o texto diz, que o Pai faz o sol descer e nascer sobre o mundo, justo e injusto, desce chuva sobre todos, os justos e injustos. Então, a quem devemos servir? A todos. A todos. Porque eu e você somos filhos maduros dele. Nós repetimos aquilo que do nosso Pai nós recebemos. O Império Romano dominava toda a Judéia, a região de Israel, da Palestina hoje, nos dias de Jesus. E dentre muitas leis impostas pelo Império Romano, havia uma lei que era imposto pelo Império Romano a todo judeu que vivia no território da Judéia naquele período. Se caso um judeu fosse encontrado por um soldado romano, e caso esse soldado ordenasse, por algum motivo, que esse civil judeu carregasse o seu fardo, sua armadura, sua espada, o peso que estava sobre o soldado, a uma distância de 1 milha, ele era obrigado a fazer isso. Se um soldado solicitasse, fulano, Ana, carrega aqui minha armadura por 1 milha. Por 1 milha você não podia, de forma alguma, não fazer. Você era obrigado a uma distância de 1 milha, percorrer carregando esse fardo desse soldado. Isso era uma obrigação. A desobediência dessa ordem imputava em severos castigos. Você entendeu o que Jesus está ensinando? O que Jesus está ensinando aqui é algo poderoso. Ele diz, olha, se alguém pedir para você caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. Jesus está dizendo, olha, faça tudo o que for obrigado a fazer e faça algo ainda mais. Mas faça agora não mais porque é obrigação, mas faça por amor e por um bom testemunho, porque afinal de contas, vocês são meus filhos. Meus filhos. Gente que faz a diferença nesse mundo é adepto, não à cultura da 1ª milha. Gente que faz diferença nesse mundo vive a cultura da 2ª milha, vive a cultura do reino. Você pode até ser cristão, mas ser cristão da 1ª milha. É aquele que bate o cartão na igreja. É aquele que cumpre com todas as obrigações. Que faz coisa de crente, que fala como crente. Não bebe, não fuma, não rouba. Esse é o crente da 1ª milha. Sua vida espiritual se resume em cumprir uma agenda semanal de culto. Sua vida espiritual se resume em cumprir as suas obrigações, em servir no templo, em servir com alguma coisa. Esse é o crente da 1ª milha. Faz o que lhe é solicitado e o que lhe é da sua obrigação. O seu objetivo principal é fazer isso temendo o inferno. Ele até diz que ama a Deus, mas ele ama a Deus porque ele odeia pensar na possibilidade de parar no inferno. É servir a Deus com medo do diabo. Esse é o crente da 1ª milha. Mas já o cristão da 2ª milha, ele não ama e ele não serve a Deus preocupado com o inferno, porque ele já carrega o céu dentro de si. Ele sabe que a sua casa está preparada no céu. E ele não está nem importando se a rua é de ouro, se o meio-fio é de diamante. Ele está preocupado em estar junto com o Pai. E por estar preocupado em estar junto com o Pai, esse é o tipo de gente que faz a diferença nesse mundo mau.
gente que serve além daquilo que lhe espera, gente que não faz por obrigação, gente que não faz por medo, gente que ama, não porque foi amado por alguém, gente que ama porque é amado por Deus, que recebeu um amor maior, um sacrifício muito maior, e a forma de levar esse amor recebido por Deus a outros é amando o outro. E quem é o outro? É o meu próximo. Quem é o meu próximo? Lembra da parábola do bom samaritano? É quem está perto de você, é quem você encontrar no caminho. Os cristãos da segunda milha não perdoam por obrigação, ou porque viu no outro arrependimento tal que merece o meu perdão. O crente da segunda milha não está preocupado se o outro que me ofendeu assumiu que estava errado. O crente da segunda milha perdoa porque foi perdoado pelo seu Pai que está no céu, que o perdoou primeiro. O crente da segunda milha não faz boas ações para ser salvo ou alcançar a salvação. O crente da segunda milha serve porque ele já foi servido e ele, salvo como está, deseja que outros também cheguem ao arrependimento e sejam salvos como ele. Essa é a cultura da segunda milha. O crente da segunda milha entende que, ainda que tenha sido inserido num mundo mau, cruel, dominado por forças e sistemas corrompidos, o crente da segunda milha entende que ele foi comprado por sangue, e o sangue de Jesus, esse alto preço, fez com que ele se tornasse livre para servi-lo e repetir o seu amor a outros. Enquanto o cristão da primeira milha se relaciona com Deus somente como um servo, o cristão da segunda milha serve a Deus, vendo nele o seu amigo, a sua presença sempre presente. É esse tipo de gente que esse mundo precisa. A Europa só passou por 2 grandes guerras porque no meio do caminho apareceram alguns que foram recebidos com tão grande amor pelo Pai Celestial, que decidiram investir a sua vida na vida de outros. Como servir? Além do que nos pedem. A quem servir? A todos. E por que servir? Porque o nosso Pai nos serviu primeiro. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse instante. Pedimos perdão, Pai, por muitas vezes sermos influenciados pela cultura local. Muitas vezes passamos a viver por obrigação, a fazer o que fazemos por obrigação. Mas coloca amor no nosso coração. Derrama do Teu amor sobre nós. Faça-nos entender que nós fomos tão servidos pelo Senhor e continuamos mesmo imerecidamente, mesmo não tendo absolutamente nada para merecer, continuamos sendo dia após dia alvo do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua provisão, das gracinhas que o Senhor faz conosco, nos abençoando infinitamente mais do que pedimos. Obrigado. Mas derrame sobre nós esse sentimento de pertencimento, essa convicção e essa certeza que nós não somos daqui. O Senhor nos colocou aqui, para aqui nós percorrermos um caminho, o caminho da segunda milha. A cultura não deste mundo, mas a cultura do Teu reino, do Teu reino. Ah, Deus, gera em nós esse amor, porque somente com esse amor nós conseguiremos servir além do nosso grupo. Conseguiremos amar, não esperando ser recebido com algo e algum benefício em troca. Derrama, Senhor, desse amor sobre nós e nos ajude nessa semana a alcançar alguém, uma pessoa, que essa semana, independente de pandemia
dia ou não, independente se estaremos no trabalho presencialmente ou em casa online, nós queremos estar presentes na vida de alguém. Dá-nos estratégias, dá-nos sabedoria, dá-nos a capacidade do Senhor. Permita-nos sermos um canal seu, permita-nos ser um instrumento seu para alcançar outro com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão. Que nessa semana nós venhamos brilhar a tua luz na vida de pelo menos um. Essa é a nossa oração, em teu nome, amém. Amém. Você não vai ser luz, você não vai ser sal. Jesus diz, nós somos o sal da terra. Wayne, você é o sal da terra. Felipe, você já é a luz do mundo. Importa é que nós brilhemos essa luz, de maneira que essa luz alcance a todos. Que a luz de Jesus que está em você brilhe na sua vida e que possa contagiar outro, em nome de Jesus.